Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vamos lá? Eu queria falar com vocês sobre um tema que me incomoda há muitos anos, antes de história de coronga, de história de guerra. Guerra temos aí há muito tempo, mas da atual guerra. Sobre fanatismo religioso. Eu não sei se eu comentei diretamente esse assunto aqui com vocês, mas eu não sigo nenhuma religião. Eu já passei por várias religiões, acho que eu falei sobre isso no Instagram. Já passei por religião, eu fui batizada na igreja católica, eu fiz primeira comunhão, eu só não quis fazer crisma. Eu fui com a minha mãe em cultos candomblecistas, umbandistas, eu fui em centro espírita, eu fui na igreja evangélica, onde eu morava tinha muitas igrejas evangélicas em Madureira, e eu vou dizer que nenhuma religião trouxe a resposta, as respostas que eu queria, tá? Mas isso é uma coisa minha, uma história minha, uma necessidade minha. Não estou falando geral, estou dizendo que atualmente as pessoas estão tão com medo, tão assim, sei lá, assustadas com tudo que está acontecendo, que elas estão se jogando mais em algumas religiões. Muito se fala sobre a danada da apostasia, onde as pessoas não estão mais seguindo religião, né? Estão se afastando de Deus, entre aspas. Mas muitas, tá vendo esses dois polos. Aquelas que estão saindo, não pararam de acreditar em Deus, assim, onde está Deus, né? Porque tá deixando tudo acontecer. E aquelas que acabam se jogando cada vez mais na religião. E a religião, ela tem um problema, na minha visão, que é o problema do te limitar. A religião em si, a igreja em si, ela te limita, ela te corta a possibilidade de crescer, de fazer o seu mesmo. É aquela coisa, muita gente fica naquela, não, Jesus vai voltar, e eu vou esperar Jesus voltar, mas vai esperar sentado, comendo pipoca, vai esperar sentado tomando uma Coca-Colinha. Não é assim. Não é, acho que não foi a mensagem que foi dada. A mensagem é de você acreditar, de você ter fé, de você manter uma boa frequência, de você, né, ter uma espiritualidade, acreditar em um depois e por aí vai. Mas não é ficar no nadismo esperando que um salvador, que alguma coisa extraordinária aconteça. Você tem que fazer a sua parte também. Você tem que fazer parte da solução, né? Você sai daquela coisa de fazer parte do problema, você se torna parte da solução. E eu tenho um sério problema com a Bíblia. Muita gente fala, eu acredito na palavra, eu acredito nas escrituras. Tudo bem, gente, cada um tem um caminho. Tem um caminho de espiritualidade. Eu tenho um problema porque eu li. Não estou falando que outros não leram, tal, mas eu li. E se você for pegar o Antigo Testamento, o Antigo Testamento, Deus do Antigo Testamento era tirania pura. Entendeu? É tipo aquela rainha de copas lá da Alice do País da Maravilha. Corte as cabeças. Mandava matar geral. O Deus do Novo Testamento, a partir de Jesus, é completamente diferente. E tem um outro problema, a Bíblia ela é passível de interpretação. Não estou dizendo que a Bíblia mente e tal, mas ela é muito passível de interpretação e cada um interpreta de uma forma. É como o Corão. O Corão, os muçulmanos, nem todos os muçulmanos são igual o Estado Islâmico, mas eles todos leem o Corão. Então você acaba entrando num extremismo. Não, porque eu interpreto uma coisa, eu interpreto outra. Hoje em dia, então, com essa história de que do Apocalipse, muita gente interpreta e fala, porque isso não, esse é o princípio das dores. Não, esse não é o princípio das dores. E deixa muitas pessoas que, de uma forma cognitiva, estão mais para trás, muito confusas. E nessa confusão, os mais espertalhões acabam induzindo as pessoas ao erro, induzindo as pessoas a dar dinheiro, a abrir mão da vida, por causa dessas dúvidas. Então,
Se eu for falar aí de outras religiões ainda, eu tenho acompanhado muito mais evangélicos, católicos, mas se eu for falar da questão espírita, é uma loucura. Eu acompanhava uma senhora que que falava muito do Chico Xavier, né? Falava várias vezes dele. E aí, ela era legal, falava de umas coisas maravilhosas, contato com espíritos e tal. Aí um belo dia, antes de começar a aplicação da picada, não, porque a gente vai se encontrar em breve nas nossas reuniões, quando todo mundo tiver picado, e vai ser bom. Aí eu fiquei assim, pô, mas que espírito é esse que ela tem contato que manda o pessoal lá tomar picada? Que isso, gente? Então, assim, se eu fosse fanática religiosa, ou muitos fanáticos religiosos vão pensar, poxa, ela falou, ela é uma pessoa que conhecia muito Chico Xavier, né? Um espiritualista e tal, e fala com os espíritos, e pô, ela tá falando que picada é boa, então eu vou tomar picada. Entendeu? Então, assim, eu tenho realmente um problema com religião. A melhor religião é a religião de Deus mesmo, é você acreditar num ser supremo, um criador, com muito amor, com muita vontade de que você evolua, que você cresça, que você chegue a Ele, que você esteja cada vez mais próximo dEle, com amor ao próximo, com amor em todos os momentos. E aquele que veio Jesus eu o vejo realmente como profeta, como uma pessoa, como um espírito, irmão, assim, mas, poxa, de uma dimensão muito mais avançada do que a nossa, com uma visão muito mais abrangente do que realmente a nossa, que veio para passar uma mensagem de amor, de compreensão, de você realmente acreditar naquilo que você não está vendo, de você acreditar no seu sentir, nessa questão, você é o todo, né? Você está perto do todo, Deus está em todos os lugares, Deus é o todo. Eu acredito nisso. Agora, se você ficar só naquela frase do livro tal, na fala do espírito tal, e por aí vai, você vai acabar se enlouquecendo, e muitas pessoas eu estou vendo enlouquecendo. Elas se jogam cada vez mais e se limitam. É claro que tem coisas que fazem sentido. Eu sou contra totalmente a agenda de gênero, para não dizer todos os L's e por aí vai. Porque, na minha visão, pelo que eu vejo, só existe macho e fêmea. É o positivo e o negativo. Nós vivemos num mundo de dualidade, né? Então isso existe dentro desse mundo, e é assim que a gente vai à frente dentro desse mundo. Eu vim de um homem e de uma mulher. Então, se você começar a tirar essa questão de gênero, você vê já a diminuição da população, porque se você não vê, você precisa de um homem e de uma mulher, você precisa do feminino e do masculino para vir ao mundo, não tem outro gênero. Então isso para mim é lógico. Essa questão do gênero, para mim não cola, isso é óbvio. Não é. Eu podia dar explicação religiosa, bíblica, como muitos falam, mas eu posso usar também a lógica, né? Posso usar também o bom senso. Sou contra, eu sou a favor da família. Se você for tirar realmente a Bíblia como referência, você vai ver realmente que tudo foi construído na Bíblia em família. Porque teve tantos filhos e tudo mais, e foram famílias e famílias e famílias. Você vê em todos os momentos estrutura familiar, né? Uma coisa que todas as religiões têm em comum é essa presença familiar, essa força familiar, essa raiz, esse contato, né, de pessoas. Então, assim, não é que a religião a gente vai demonizar tudo, mas a partir do momento que ela te limita, que ela corta suas asas, que ela fala que é para você ficar só num quadradinho, né? Só pensando naquilo, só fazendo aquilo. Não, porque você tem que ler o livro 300 milhões de vezes. Que isso, gente? Que isso? E só aquele livro. Às vezes eu vejo pessoas assim, cara, com potencial, com uma mente, sabe, tão abrangente. Você pode falar de tanta coisa. A pessoa podia se informar de tanta coisa. Ela vai absorver tanta informação, mas não. Eu só acredito que tá lá na Bíblia. Só existe isso. Não existe mais nada. A limitação. Final de semana foi assim, conversei com a pessoa, não, eu só acredito nisso, pronto, acabou. Eu falei, meu filho, olha pro céu, olha pra terra, Deus está em todos os lugares. Como é que você limita sua mente só a esse livro?
E a pessoa falou, não, eu só acredito nisso, acabou. Se limitou, né? Tá lá Jesus dizendo, procure a verdade os libertará. Procura a verdade em todos os lugares. Porque se Deus está em todos os lugares, você vai procurar a verdade em todos os lugares. Mas não, te falaram que a verdade só está naquele livro. Como eu já disse, eu tenho um problema um pouquinho aí, sou rebelde com a Bíblia, nesse sentido, até porque a igreja católica, tá, aquela lá com o Papa, não sei se foi o Gregório que compilou, eu sei que o Gregório foi aquele que falou do ano de 365 dias, os números de mês e tal, por isso que é o calendário gregoriano. A compilação da Bíblia é uma compilação tendenciosa. Todo mundo fala, o livro de Enoque, que todo mundo acredita, muitas pessoas acreditam, aliás, não está na Bíblia. E existem outros livros. Existe o livro de Madalena, existem vários outros livros que contam outras partes da história, mas não foram compilados. Não está dentro ali daquele número de livros. Então, é triste. Não sigo também a questão totalmente dos ateus, não acredito em nada, acredito na ciência, pelo amor de Deus. Não, existe sim uma força muito maior, muito melhor do que a gente está vivendo, do que a gente está vendo, acredito nisso, com toda a minha confiança. Isso sempre me foi mostrado, sempre me guiei dessa forma, sempre fui à frente dessa forma, então isso para mim funciona. Mas se eu me limitasse a tudo que a religião dissesse, até mesmo vendo por esse outro lado espírita, existe uma limitação também muito grande se você segue esse caminho. Eu reparei em muitos pontos, muita divergência, muita coisa estranha, onde você era condicionado a não, é que o espírito A, B ou C tá fazendo por você, ou vai fazer por você. E essa foi uma das religiões que tirou também de mim a ideia de que eu sou capaz, né? Tinha que sempre ser por um caminho ou outro, por um caminho de um ou de outro. Tirou de mim essa minha força, né? Então existem vários caminhos. Então eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a minha opinião, a minha visão, o meu bate-papo sobre o fanatismo, tá? Tome cuidado. As religiões, muitas delas têm a mãozinha ali dos controladores do mundo. Se você for ver o Papa Francisco, assim, eu admirava, eu entrei nessa visão há pouco tempo. Então, assim, eu achava ele, eu achei assim, jesuíta meio estranho, né? Mas tudo bem, né? Mas aí depois que eu vi, na época do Coronga, você não entra na igreja se não for picado. Aí eu comecei a procurar mais informações, cheguei às informações que você chora, né? Fotinho dele com a mão por dentro da blusa, ou seja, o símbolo da maçonaria. Então, assim, complicado, tá? Nós estamos vivendo num mundo onde a guerra maior não é a guerra lá dos países frios. A guerra maior, tenha certeza, é a guerra de informação. A guerra de informação. Eles não querem que a gente tenha a informação. Eles querem realmente que a gente fique limitado, muito limitado, para que a gente não saia da Matrix, não saia dessa repetição, desse círculo de samsara. Eles querem realmente presos, eles querem almas. Hoje realmente você percebe que eles não querem corpos. Corpos eles já têm, empregados eles já têm, eles querem almas. E tomem cuidado com isso, porque muitas dessas almas estão sendo roubadas dentro das igrejas, dentro das religiões. Aprenda a pensar sozinho com muita fé, com muito amor. Mas pense sozinho, pense por você. E, gente, o que vocês acham? O que vocês acham? Foi uma heresia? Foi muito louco? Escreve pra mim, por favor. Vou ficar feliz. Curte, compartilhe. Quem você acha que que tá começando a ficar meio doido com esse negócio de religião. Vamos bater um papo. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau.